Olá a todos, meu nome é José Carlos Abu de Graça, eu trabalho na Unesp, sou analista de informática e atualmente sou presidente da Comissão Permanente de Preservação Digital. Nós estamos hoje aqui comemorando o Dia Mundial da Preservação e eu vou apresentar para vocês um modelo para a elaboração de política de preservação digital. Esse modelo foi elaborado por mim e por mais 4 colegas da Unesp, a professora Sônia Troitino, a professora Thelma Mário, o professor José Remo Ferreira Brega e a Maria Glacioli Moraes. A discussão da necessidade de preservação digital na Unesp surgiu nas discussões da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso, a CADA, sobre a gestão dos documentos e informações digitais diante das mudanças e avanços que estavam acontecendo nas tecnologias de informação e comunicação, nas TICs. Então, em 2016, a Unesp criou uma comissão para a elaboração da política de preservação digital para documentos de arquivo. Essa comissão trabalhou e, em dezembro de 2017, concluiu a política. A política foi aprovada em abril de 2018 no Conselho Universitário da Unesp, que é o órgão máximo da universidade. E em junho de 2018 foram publicadas 2 portarias, a Portaria de Composição e a Portaria de Atribuições da Comissão Permanente de Preservação Digital, que foi criada para poder implantar a política de preservação digital na Unesp. Agora, em setembro de 2020, nós publicamos na revista Recis esse modelo que a gente vai estar discutindo agora nessa apresentação com vocês. E por que preservar? Não é somente pelas questões legais, mas também porque os documentos e as informações fazem parte do patrimônio histórico e cultural de uma instituição, da memória da instituição. E é responsabilidade da instituição prover acesso às pessoas, aos usuários que necessitam dessa informação. A preservação da informação digital tem o mesmo propósito, só que os desafios que as novas tecnologias apresentam para a informação digital têm suas especificidades. Entre elas, a gente pode destacar o crescimento da produção da informação digital no mundo, a obsolescência muito rápida do hardware e do software, as mudanças que ocorrem nos formatos dos arquivos e nas mídias de armazenamento, os mecanismos de busca e recuperação que são necessários para poder buscar informação digital, os custos das novas tecnologias, a necessidade de recursos humanos e tecnológicos, as questões legais, como, por exemplo, garantir os direitos autorais dessa informação digital que está sendo preservada, a capacidade de assimilação dessas mudanças e a mudança que ocorre na cultura organizacional. Nesse contexto, então, surge a necessidade de preservar a informação digital. E o que é preservação digital? Preservação digital não é backup. Muita gente acha que simplesmente pelo fato de eu pegar um documento digital, fazer um backup dele, eu vou estar preservando. Diante dos desafios que a gente mostrou, diante das características da informação digital, preservação digital não é só backup. A preservação digital pode ser entendida como os processos técnicos e de gestão envolvidos na administração das atividades necessárias para garantir que um objeto digital possa ser acessado e utilizado no futuro, a partir das tecnologias de informação e comunicação existentes na época, com garantias de sua autenticidade. Nesse sentido, então, a preservação digital, ela envolve diversas áreas e diversos profissionais de uma instituição para garantir a preservação e o acesso a esses objetos digitais, desde o produtor da informação digital até o responsável pela sua guarda. E como implantar a preservação digital? Como que a gente implanta a preservação digital dentro de uma instituição? A preservação digital, ela é uma combinação de política de preservação digital, de planos de ação e das ações para a implementação dos planos de ação e da política. Um dos desafios da preservação digital é garantir a continuidade da preservação digital, é garantir que a preservação digital seja inserida na cultura organizacional de uma instituição. E uma das formas de garantir isso é o estabelecimento de uma política de preservação digital. O que é a política de preservação digital? A política de preservação digital, ela é um documento que define as diretrizes e os objetivos de uma instituição para a implantação de um programa de preservação digital. Então, ele é um documento mais amplo.
A política, ela ajuda a garantir a autenticidade e a confiabilidade dos objetos digitais que estão sendo preservados e a continuidade das ações. A política deve estar alinhada com os objetivos da minha instituição e com as outras políticas existentes, como política arquivística, política de informática, política de investimentos. A política, ela constitui um compromisso institucional e um guia para a organização e para as equipes entenderem como que a instituição enxerga a preservação digital. Por estar envolvido com as mudanças e avanços nas TICs, deve ser adequado ao longo do tempo. E a política garante que os produtores e os consumidores daquele objeto digital que está sendo preservado sabem o que esperar da instituição. Ela é base para os planos de ação de preservação digital e deve abranger todos os elementos relacionados à preservação digital. E o que envolve a política de preservação digital? A política de preservação digital, ela deve levar em consideração as mudanças e os avanços nas tecnologias de informação e na cultura organizacional, porque envolve, como nós já comentamos, diversas áreas de diversos profissionais. E deve abranger também não somente os elementos técnicos, que são aqueles relacionados às questões técnicas de informática, de arquivologia, de biblioteconomia, mas também os elementos organizacionais, que estão relacionados à gestão da instituição, e os elementos legais, que estão relacionados às leis e à questão dos direitos autorais. E qual que é a diferença entre a política e o plano de ação? A política ela é um documento mais amplo, com os objetivos e diretrizes. Então, a política, ela, por exemplo, cita a necessidade de você utilizar metadados, de você ter necessidade de recursos para infraestrutura e capacitação, como vai ser a sua infraestrutura de preservação e acesso, a necessidade de manter a integridade e autenticidade dos objetos digitais que estão sendo preservados, e a definição macro das responsabilidades. O plano de ação já é um documento mais específico. Ele já cita, por exemplo, especificamente quais são os metadados que eu vou estar utilizando, como, por exemplo, Dublin Core e prêmios, que eu vou estar tendo R$100 mil no orçamento de 2020 para aplicação nas ações de preservação digital, que eu vou estar utilizando minha infraestrutura de data center e, por exemplo, softwares Arquivemática e Atom para preservação e acesso, que eu vou garantir a integridade através da verificação semanal do checksum dos objetos digitais preservados, e que a minha cópia vai ser diária, e assim por diante. Mas como que eu desenvolvo uma política de preservação digital? A primeira coisa a fazer é montar uma equipe multidisciplinar dentro da sua instituição, com algumas características que nós vamos estar falando mais à frente, e essa equipe, então, vai elaborar a política de preservação digital a ser aprovada e utilizada dentro da instituição. É importante que essa equipe utilize um modelo para o desenvolvimento de política de preservação digital. Por quê? O modelo, ele aponta as necessidades para a elaboração da política, as etapas, as fases para a elaboração da política. O modelo, ele engloba os elementos que são necessários estarem presentes na política, e o modelo apresenta um framework para auxiliar na escrita da política. Tudo isso reduz o tempo necessário para a elaboração da política de preservação digital. Então, o modelo que nós vamos apresentar aqui para vocês é um modelo baseado na experiência da Unesp, e ele é composto por 10 etapas. Vamos estar explicando, então, cada uma dessas etapas. A primeira etapa é definir o objetivo da política, ou seja, quais objetos digitais a política vai abranger. Ela vai ser uma política geral para todos os objetos digitais da instituição, ou ela vai ser uma política mais específica, por exemplo, uma política para documentos de arquivo, ou para dados de pesquisa, ou para publicação acadêmica, ou para teses e dissertações. A partir do momento que eu defini o objetivo da política, eu vou constituir uma equipe multidisciplinar para a elaboração da política. Essa equipe deve ter profissionais da área de preservação digital, da área de informática, de arquivologia ou biblioteconomia, dependendo do objetivo da política, da área de direito, da área de gestão da instituição e da área de ciência da informação. A partir do momento que eu defini o objetivo e constituir minha equipe, eu vou começar a elaborar a política. O primeiro passo para elaborar a política é dar um entendimento homogêneo à equipe multidisciplinar sobre os conceitos que estão envolvidos com a preservação digital
e com o objeto digital que foi selecionado para a política. É necessário, então, a equipe entender o que é preservação digital, entender os modelos de referência, entender os elementos que fazem parte da preservação digital, entender as características daquele objeto digital que foi selecionado para preservação e entender a legislação vigente. Outra etapa é analisar as políticas existentes, sejam elas nacionais ou internacionais. A análise das políticas que já existem, ela agiliza o processo de elaboração, porque ela ajuda a identificar nessas políticas as pesquisas que foram tomadas como base, os modelos e os elementos utilizados. Outra etapa é buscar parceria com outras instituições. Isso permite uma troca de experiência, uma troca de conhecimento e agiliza o processo de desenvolvimento da política. No Brasil, uma das parcerias importantes é a Rede Cariniana de Preservação Digital, ligada ao IBIT. Então, depois que eu entendi o que envolve a preservação digital, que eu analisei políticas, que eu busquei parcerias, troquei informações com outras instituições, eu posso, então, estar identificando quais são os elementos necessários que vão estar presentes na minha política. Esses elementos são divididos em 3 grupos: elementos organizacionais, elementos legais e elementos técnicos. Os organizacionais diz respeito à gestão da instituição, como, por exemplo, a necessidade de uma equipe, de recurso financeiro. Os elementos legais diz respeito à questão das leis, dos direitos autorais, da necessidade de normas e portarias internas para poder complementar essas leis. E os elementos técnicos diz respeito às questões técnicas de informática, arquivo, biblioteconomia, como, por exemplo, como vai ser feita a seleção e descarta, a infraestrutura necessária, quais são as estratégias de preservação digital que eu vou estar aplicando, a importância da necessidade de ter metadados para a descrição dos objetos digitais para garantir sua autenticidade e assim por diante. Identificados os elementos, eu posso, então, elaborar o meu rascunho. Eu posso pegar quais são os elementos que eu vou ter no meu documento, colocar eles no documento e distribuir para a minha equipe multidisciplinar a responsabilidade pela escrita de cada um desses elementos. Então, eu vou pegar, por exemplo, o elemento 7 ali, fundamentos legais, e o 12, direitos autorais, e vou passar para especialista em direito da minha equipe multidisciplinar escrever essa parte. O pessoal de TI, por exemplo, vai escrever o item 16, infraestrutura tecnológica. A partir do momento que todos os membros da equipe escreveram as suas partes, eu vou ter esse documento, então, pronto para poder fazer a discussão entre a equipe multidisciplinar. Dessa forma, eu vou estar finalizando o documento para que ele possa ser discutido com as áreas interessadas. Essa minuta de documento é importante ser discutida com as áreas interessadas para que a área dê o aval, dê o ok para esse documento. Mesmo que na minha equipe multidisciplinar eu tenha pessoas da área. Nessa fase, então, eu concluo o documento que deve ser aprovado institucionalmente. Por quê? A aprovação da política aprovada institucionalmente, no caso da Unesp, foi aprovada pelo Conselho Universitário, que é o órgão máximo da instituição, ela proporciona a inserção da preservação digital nos objetivos da instituição, é uma forma de garantir a continuidade dos processos e também auxilia na mudança de cultura organizacional que vai ser necessária dentro da minha instituição. Finalizada a política, aprovada a política, eu posso agora, então, estar implementando a preservação digital na minha instituição. O próximo passo é elaborar uma comissão de preservação digital, uma comissão multidisciplinar com um perfil idêntico à da comissão que elaborou a política de preservação digital, e essa comissão vai ser responsável pela implantação, vai ser responsável por começar a elaborar os planos de ação, por começar a definir quais são os objetos digitais que vão começar a ser preservados, quais vão ser as prioridades. Algumas considerações. O modelo apresentado, ele atende os requisitos para a elaboração de uma política de preservação digital, porque ele engloba as etapas necessárias para elaborar a política e os elementos que devem estar presentes na política. O apoio dos gestores,
ele é fundamental no processo de elaboração de qualquer política de preservação digital, bem como o envolvimento de outras instâncias da instituição, como a assessoria jurídica, como a área de informática, no caso da universidade, como o gabinete do reitor e a CADA. A política tem que ser aprovada nas instâncias superiores para garantir a sua continuidade. Esse modelo que nós apresentamos para vocês, ele pode, apesar de ele ter sido elaborado para documentos de arquivo, ele pode ser aplicado a todos os objetos digitais e a qualquer instituição, seja ela pública ou privada. A gente espera que o modelo apresentado ele possa colaborar com as instituições na elaboração das suas políticas de preservação digital. Aqui tem a referência do artigo que nós publicamos. Tudo isso que foi colocado aqui para vocês está mais detalhado nesse artigo. Eu convido todos a continuarem conosco no Dia Mundial da Preservação Digital e assistirem à próxima apresentação dos professores Ela Vija e Julio Santijan com o tema Preservação Digital no Peru, primeiros alcances normativos. Muito obrigado.